Som, poesia, rimas, dança, arte, esporte, cultura. Bem-vindo ao mundo do hip hop. Em um país com tanta desigualdade e preconceito como o Brasil, o hip hop ensina, educa, humaniza e dá voz às minorias. A gente ainda não conseguiu se libertar de alguns fantasmas trazidos e demarcados pela própria escravidão, que nosso Brasil ainda não conseguiu avançar. Então, falar desses temas, desde a violência policial, ao racismo estrutural e a todas essas coisas que vão, de alguma forma, demarcando as nossas comunidades e violentando o nosso povo, é importante para a gente pensar qual que é o nosso lugar de país e de nação. O hip hop surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, em um contexto de violência urbana e criminalidade. As ruas foram tomadas por norte-americanos, jamaicanos e porto-riquenhos que migraram para a periferia de Nova York. O hip hop nasceu da mistura de cultura e de movimentos e não demorou para chegar ao Brasil. Fernando da Silva Pereira, ou melhor, Fernandinho Beatbox, um dos maiores nomes do hip hop brasileiro. A história dele é marcada por luta e superação. Eu viajei 43 países, cara, entendeu? 43 países, isso para um cara que morou na rua. Eu dormia na Praça do Campo Limpo, eu dormia na Praça São Judas, entendeu? E quando você pega a minha história, você vai falar assim, esse indivíduo aí não vai, para a estatística, ele só vai ser mais um número. O hip hop transformou a vida de Fernandinho, que se tornou a inspiração para milhares de jovens da periferia que querem mudar a própria história. A relação dele com a música começou na década de 1980, depois de assistir a um filme de hip hop. Fernandinho descobriu que era possível misturar melodias e batidas com a boca. Pouco tempo depois, ele subiu ao palco pela primeira vez como beatboxer. A reação do público ela foi fundamental para determinar quem eu sou hoje. Não é uma espécie de aprovação, tá bom? Mas aqueles gritos, a maneira como eu fui ovacionado naquele dia, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Então, vou me qualificar ao máximo para me poder fazer a diferença. O beatbox é um ritmo que surpreende e que pode ser feito em qualquer lugar. E quando a gente diz qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Apesar do hip hop ter firmado raízes no Brasil desde a década de 1980, o movimento sempre foi marginalizado. Eu bati em várias empresas, várias fecharam a porta na minha cara. Eles não acreditam na gente, então é difícil. Então eu espero que mude o cenário. O pedido é de um dos maiores DJs do país, aliás, do mundo. Eric J foi por 3 vezes campeão mundial de DJ. What you gonna do? Eric J conheceu o hip hop na infância, nos bailes da época. Virou DJ e trabalha na pista há mais de 20 anos. Ele acredita que o movimento é sinônimo de entretenimento, cultura e informação, além de cumprir uma importante função social. A escola que eu venho sempre passou isso, entendeu? Para estudar, para ficar longe das drogas, enfim. Coisas que vão acrescentar na sua vida pessoal. Esse é o papel do hip hop. Assim como o DJ, o breaking, conhecido como a dança de rua, é também um dos elementos importantes da cultura hip hop. A dançarina brasileira Miwa Kozuma coleciona vários títulos nacionais e internacionais. Só que antes disso, precisou tomar uma decisão difícil: se dedicar à carreira na música ou na dança. Na época eu escolhi por ficar com breaking, que no fim acabou dando certo, né? Porque logo depois, em seguida,
eu ganhei o Campeonato Brasileiro e fui participei dessa dupla que foi a primeira a participar do Campeonato Mundial. E daí, então, comecei a viajar o mundo inteiro, né? Tinha conhecido alguns países só, aqui na América do Sul, e comecei a viajar o mundo com breaking, tive 1000 oportunidades e tô aí até hoje. Então, eu acho que eu fiz uma boa escolha. Um dos pioneiros da dança de rua é Nelson Triunfo, um dos precursores do movimento no país. O hip hop o permitiu conhecer o Brasil de norte a sul e outras nações. Para ele, o breaking é sinônimo de resistência, de luta, mas também de educação e reinserção social. Eu sempre fui um cara artista ativista. Nunca eu consegui dividir muito bem isso, se eu era mais artista ou se eu era mais ativista. Então eu acho que dependia mais assim do momento, entendeu como que era? Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. E a gente pode dizer que o hip hop, além de ser uma manifestação cultural, ele não deixa de ser uma ferramenta de inclusão e passa pela questão do empoderamento das periferias, né? Na verdade, ele dá voz aos invisíveis, na medida em que ele faz com que essa manifestação cultural possa, de alguma forma, ser vista pela sociedade em geral. Agora a gente muda o gingado da dança por cores, muitas cores. No centro de Brasília, a poucos quilômetros do Congresso Nacional, áreas públicas abriram espaço para o grafite. Tá muito mais bonito do que antes, né? Tá rabiscada, agora tá bem colorida, bem alegre. Muito bonito, sabe? É tipo, dá uma cor a mais na cidade. O grafite está ligado a vários movimentos, mas é um dos pilares da cultura hip hop. É uma expressão artística com desenhos e cores que retrata a realidade das ruas e dos menos favorecidos. Muitas pinturas trazem uma reflexão, a uma crítica social. O grafite passa essa mensagem também de muitas vezes de desigualdade social, né? Essa mensagem ela é passada em cada desenho, em cores, em traço, em temáticas de painéis. Sempre o grafite tem essa crítica também, entendeu? Lá atrás, caminhando com a ajuda de uma bengala, Kelly já está pronta para mais um dia de trabalho. Ela tem 28 anos, há 10 faz parte do movimento hip hop. O grafite é mais recente, mas a habilidade é de veterana. Eu procuro representar nos meus trabalhos sempre mulheres negras, ou homens pretos, mulheres pretas, crianças de periferia, porque eu acho importante essa representatividade. Ela só precisa de algumas latas de spray e um muro para mostrar como as cores se combinam, valorizando cada traço com a característica de um olhar marcante. Quer saber de onde vem a inspiração? A música, o hip hop em si, ele me inspira muito. O trap, o funk, são músicas que eu ouço não só quando eu estou pintando, mas na minha vida, assim. Muitas delas falam da nossa realidade, do nosso contexto. E, assim, eu acho importante e eu ouço muito. Trazer a nossa arte, nossa cultura, nossa representatividade para o centro faz a gente valorizar também aquilo que a gente tem lá dentro de casa, né? E não só a arte urbana, mas também o hip hop, o breaking, o MC, poder estar ocupando esses espaços para a gente trazer mais força para a periferia e mais força para as pessoas que moram nela. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra que o hip hop também inspira os atletas do basquete de rua e do skate. A gente volta já. Já deu para identificar o estilo de música que está rolando?
Os jogos de basquete de rua são muitas vezes embalados pelo rap, um dos pilares do hip hop. Uma ligação cultural entre o esporte e a música que nasceu na periferia das grandes cidades dos Estados Unidos. Dentro dessa modalidade, o hip hop traz emoção e a música tem o poder de despertar o jogador, fazendo com que ele não perca o ritmo do jogo. Além da função social vista nas letras desse estilo musical que traz à tona condições menos favorecidas, o som, a energia e as batidas têm um poder transformador e característicos do hip hop, como o MC. Para agitar a torcida, agitar a galera, né? Narrar os jogos, deixar o jogo mais legal, né? Trazer mais entretenimento. O DJ. Para soltar o som, porque o som não pode faltar no basquete de rua, faz parte da cultura. O grafite. Entra no ambiente das quadras, né? A gente sempre tem as quadras de rua sempre grafitadas, né, com uns elementos bem legais, então entra essa parte aí. E claro, o breaking. Porque no basquete de rua a gente tem os dribles diferenciados, né, que você não pode fazer no basquete convencional, então você pode fazer no basquete de rua, né. E esses dribles diferenciados, né, aos poucos foram se encaixando na NBA, que a gente vê aí o que a gente tem hoje, né, que são as grandes enterradas, os dribles, né, os highlights, os grandes momentos aí dos jogos, até mesmo o jogo das estrelas da NBA, né, tudo que acontece ali, né, todo aquele show à parte, tudo aquilo vem do basquete de rua. Essa galera também é do asfalto, mas arrisca manobras um pouco mais radicais. Quando o skate começou a aparecer no início da década de 1960, na Califórnia, Estados Unidos, como uma nova proposta de surfar, foi na rua que o esporte se consolidou. O skate é da rua, ele cresceu na rua, se desenvolveu na rua. A gente não vai sair da rua, por mais que agora sejamos bonitos aos olhos de muita gente. Então eu acho que sim, o skate é uma potência e a gente tem que respeitar todos os lados do skate como potência, tanto o skate competitivo quanto o skate como atitude, como cultura. O skate também ele traz muito forte essa questão da cultura, né? A gente é seguramente o único esporte hoje que, além do alto nível de competição, tem também a influência muito grande da cultura, do lifestyle dentro do mundo do skate. Estilo de vida que só quem anda em cima dessas 4 rodinhas sabe dizer como é. Já são mais de 30 anos de SK8 na veia. E o começo, para o Rodrigo, não foi fácil. Meus pais não me deram, naquela época o skate não era uma coisa bem vista por ninguém, não vou dizer só pelos meus pais, por ninguém não era bem vista. E no final meu cunhado e minha irmã me deram skate. O skate ele sempre foi meio marginalizado, assim, de certa forma. O skatista não era bem-vindo na maioria dos lugares que ele frequentava. A galera do skate e a galera do hip hop acabam sendo as mesmas pessoas em um certo período, né? Nos anos 90 a gente teve o boom do skate street, né? Que seria o skate praticado nas ruas. Então ele ficou mais acessível e você não tinha necessidade de ter uma pista e de ir para alguma pista. Então você podia praticar o skate na sua vizinhança, assim, né? Essa cultura hip hop também aproveita esses espaços da rua, a gente ocupa. A gente dá mais riqueza para as ruas que muitas vezes são só cinzas. O grafite, colore tudo por aí, traz um teor artístico. E o skate tem, além de ser um esporte que tem as competições e tudo mais, tem um aspecto artístico muito forte. Tanto que entrou para a história como um esporte olímpico. Essa visibilidade que o skate ganhou nas Olimpíadas vai ajudar a difundir a questão da competição do skate, óbvio, mas principalmente também da cultura e do lifestyle do skate, porque os espaços abertos para o skate na mídia hoje, invariavelmente obviamente tratam da questão da competição, mas invariavelmente tratam também da questão da cultura e do lifestyle, que isso vai abrir caminho para todas as vertentes do skate. Eu mesma me arrisco no longboard, que é esse skate um pouco mais comprido, estável e veloz também, bom para descer ladeira. Um esporte que por muito tempo foi praticado apenas por homens. Quando eu comecei a aprender era difícil ver mulheres andando, mas isso aos poucos foi mudando.
mudança boa essa, viu? A Laura está aí, representando na pista. Como ela ainda está aprendendo, nem adianta pedir algumas manobras. Você tem medo, às vezes, Laurinha, de algumas coisas? Do drop. O professor fica por perto, só auxiliando. Essa é uma das pistas daqui de Brasília, onde o Gabriel ensina crianças, adolescentes e adultos a andarem de skate. Dar aula é a verdadeira paixão dele, mas a falta de estrutura acaba atrapalhando a prática do esporte. Então, se tivesse uma infraestrutura melhor, se tivesse um ambiente com banheiro, com água, com até os quiosques e coisas para o pessoal consumir, eu acho que o parque se tornaria um local um programa mais adequado para a família, entendeu? E para o pessoal que quer vir e sabe que vir aqui, se quiser no banheiro vai ter que ir no mato, ou se quiser comprar uma água vai ter que subir lá na L2, entendeu? Fica um pouco distante. A gente fica na torcida, Gabriel, por você e todos que fazem desse esporte um verdadeiro estilo de vida. Eu amo dar aula porque o skate tem um significado muito forte na minha vida. Eu, como psicólogo, eu gosto de promover consciência para as pessoas. Eu acho que a consciência corporal que o skate traz pra gente, ela generaliza pro resto da vida e com consciência a gente tem mais manejo, tem mais liberdade, enfim, tem autonomia. E eu acredito que esse é um espaço que é muito próspero, assim. O skate tem um mercado próprio, ele é muito difundido, um mercado fortíssimo internamente de confecção, de roupa, de moda, de cultura, que faz tempo que tem essa força. Agora ele sai um pouco dessa bolha e com todos os prós e contras que isso traz. Mas eu acho que é um momento importantíssimo e feliz para o skate. Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte, caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte. Assim como no skate, o breaking também passará a ser um esporte olímpico. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre essa dança de rua que ganhou um recorte esportivo. Não sai daí, a gente volta já. Uma dança de rua, da relação com a música, de movimentos soltos e precisos ao mesmo tempo, às vezes até improvisados. O breaking, por ser uma forma de arte, de dança, que se trata muito de quem nós somos, muito mais do que os movimentos que podemos fazer, na dança tem muito isso, né? A gente acaba refletindo também a nossa dança, como a gente improvisa. Então, quando eu estou dançando, eu posso estar dançando aqui e, em vez de eu reproduzir um movimento que estava na minha mente, eu vejo um avião passando, então eu aponto para o avião e depois continuo a minha dança. E todo esse improviso está totalmente junto com a reprodução dos movimentos que já vem com a dança, né? Na beleza desses movimentos que nasceram no subúrbio das grandes metrópoles, numa época em que James Brown revolucionou gerações, o breaking ainda tem um longo caminho pela frente. Por ter essa visão marginalizada da cultura em geral, do hip hop, né, e do break, acaba que os espaços culturais às vezes têm um preconceito de abrir o espaço para a gente. É mais difícil da gente levar o nosso break para academias e para lugares e sermos vistos como profissionais da área, assim. Porque realmente existe esse preconceito e para a gente é muito difícil conseguir esses espaços. Por isso, a Maia e o Aleph se viram como podem. Tem todo um processo. Varre, limpa, estende o piso, passa pano, alonga, estica e som na caixa. Há mais de 3 anos, o casal treina ali mesmo, na calçada, em frente à casa deles. E tudo é feito no improviso. Todos os dias eles estão aqui dançando por amor ao breaking e para estarem preparados para todas as competições que surgirem pelo caminho. As Olimpíadas de 2024 é uma delas. É a primeira vez que o breaking será visto pelo mundo como um esporte olímpico. Eu vejo assim como mais uma possibilidade de você se profissionalizar, de você seguir com a dança, porque
realmente a dança para mim ela não é um esporte, ela é uma questão mesmo cultural e artística, mas você pode levar para esse viés, você tem esse caminho que também pode ser seguido, né? O receio meu e da cultura era que alguém fosse estabelecer uma lei agora, olha, a partir de agora é esporte. Não, a partir de agora nós vamos ter o recorte esportivo. Ou seja, apenas uma parte de tudo que essa dança de rua significa. A partir de agora nós não vamos deixar de ser cultura e virar esporte. Nós somos esporte também. E tem uma diferença entre o esporte e o esporte olímpico. E aí já é outra, né, uma outra situação. Então, qual é a diferença? Na cultura nós tínhamos a união. Agora nós temos regras, né? Nós temos uma regulamentação, a padronização, né, do que é e não é. Na cultura é isso, mas se precisar a gente consegue adaptar. O esporte é uma linha reta, né? Existe o sim ou não. Fica essa linha tênue de saber o que é, o que não é. E eu acho que essa é a parte mais gostosa, porque quanto mais possibilidades tem da gente tentar explicar, mais portas a gente pode abrir para também abrir um diálogo com a população, com o público, com os jornalistas, com as pessoas que não entendem o que a gente faz. A gente ainda não entende, mas com uma forcinha extra já dá para conhecer alguns passos. Esse é o Top Rock, movimentos feitos no topo, em cima, quando os dançarinos se apresentam pela primeira vez. O footwork são movimentos mais complexos, feitos com os pés e as mãos no chão. Power moves ou spin moves são os de giro, chamados movimentos poderosos. E os freezes são os movimentos de congelamento, que exigem bastante força e equilíbrio. Tudo muito bonito, muito bacana, mas essa galera sofre por falta de estrutura. Realmente, se a gente tivesse uma estrutura melhor para treinar movimentos, né, de giro, movimentos de salto que existem dentro da dança, com certeza a gente evoluiria e teria uma estrutura e não se lesionaria também, né? Então, a gente cuidaria de nós mesmos, assim, porque a gente não tendo essa estrutura, existe muito b-boys e b-girls que acabam se lesionando e parando de dançar. Então, se a gente tem uma estrutura que tem um tatame, que tem um piso mais adequado para poder se jogar no chão com mais segurança e tentar coisas mais arriscadas, né, para o nosso corpo, com certeza a qualidade da dança melhoraria 100%. Sofrem dançarino e treinador. A Fabiana tem um projeto que prepara b-girls para competirem em eventos nacionais, internacionais e, quem sabe, para as Olimpíadas de 2024. Mas só boa vontade não é suficiente. Mas é muito difícil quando a gente não tem uma estrutura. Eu acho que as dançarinas e dançarinos também, b-boys, b-girls, a gente precisa ter uma certa tranquilidade para poder produzir. Então, assim, ter um espaço com banheiro, um piso adequado, uma caixa de som, até um espelho, isso tudo é um sonho, sabe? Isso tudo é muito incrível. B-Boy Dunda tem um projeto infantil e compartilha da mesma preocupação. Somos potência no breaking, mas precisamos de patrocínio, de apoio, de estrutura, e assim como outras modalidades, entendeu? Não adianta ter um olhar só para quando ter uma conquista grande, que nem aconteceu o skate, entendeu? Tem que ter um olhar antes, É um planejamento. E tendo esse planejamento, o Brasil com certeza no breaking vai trazer medalha de ouro, vai ser campeão mundial, assim como já aconteceu. Que assim seja, Dunda. Vamos cruzar os dedos daqui. Enquanto isso, a gente acompanha essa galerinha dando show nas batalhas. Salve, salve, galera! Aqui eu sou o B-Boy Eagle, do litoral de São Paulo. Confere um pouco aí a minha viagem em Portugal. B-boys e b-girls que dependem de duas coisas: amor pelo que fazem e incentivos. Tanto que existe uma lei sancionada em 24 de março de 1998, mais conhecida como Lei Pelé, que determina repasses de recursos das loterias federais para o desenvolvimento do esporte no Brasil.
Então, um pedaço vai para o Comitê Olímpico, um outro pedaço para o Comitê Paralímpico, um outro pedaço para o Comitê Brasileiro de Clubes, que descentraliza para que os clubes consigam investir no desenvolvimento dos seus atletas. Nós temos a legislação que permite que empresas apoiem iniciativas esportivas por incentivos fiscais. Nós temos também a Bolsa Atleta, que o próprio Ministério hoje da Cidadania, mas a Secretaria Nacional do Esporte também tem disponível. Enfim, o ordenamento jurídico brasileiro tem diversos mecanismos para fomentar a prática esportiva. As novas gerações vão colher os frutos que eu não tive da minha época, né? Isso é muito importante, porque você vai oportunizar situações que a gente possa abrir o leque para que as crianças tenham a oportunidade de fazer mais um esporte e que isso vá abrir um caminho para ela poder se profissionalizar, entre outros profissionais do ramo, né? Agora a gente vai ter nas Olimpíadas uma mistura de arte, cultura e esporte pela primeira vez. E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!